daqui da Retorno, se der, se me dá um toque, ele sai. Tá. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde, Viviane, Mari Lima, Agnes, oi, querida. Olha, Lígia Gaspar conseguiu um tempinho para acompanhar nossa live, que legal, hein, Lígia? Sei que não é fácil ali com a filhota do lado acompanhar a live, mas que bom. Todo mundo aqui. Oi, boa tarde, Mari Lima. Fico feliz, Lígia. Espero que você goste bastante do conteúdo de hoje. Tenho certeza que você vai gostar. Estou preparando aqui esses bate-papos. Nós estamos preparando tudo que geralmente os nossos clientes perguntam, né? Os questionamentos que os nossos clientes têm. Então, de uma forma leve, a gente está batendo esse papo constante aí sobre todos os temas quando a gente fala de diversidade e inclusão. E esse tema em particular, para mim, é um que me toca muito, assim. Então, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Já vi aqui, deixa eu ver. Fixei já o assunto. Vou dar só mais um minutinho, eu vi que a nossa convidada já chegou. Mas eu vou dar só mais um minutinho para o pessoal chegar, para daí eu te chamar, tá bom, Débora? Então, espera só um pouquinho para não fazer a sua introdução sem estar todo mundo aqui já falando com a gente. Cida Souza, minha grande amiga, uma profissional ímpar, tenho certeza que vai ajudar muito na causa de diversidade e inclusão dentro de uma das áreas que é tão difícil, que é o mercado financeiro, né, gente? Inclusive, esse tema que nós vamos falar hoje sobre o Dress Code, no mercado financeiro tem se falado muito, depois do merchan que teve aí entre duas gigantes do mercado, falando sobre um símbolo que representa ali o mercado financeiro, né? Então, que bacana. Oi, Deia Dantas, tudo bom? Ah, da Meditronic, é você. Que bom que você está por aqui, fico feliz. Espero que você goste bastante do tema também. Jefferson Cordeiro, por aqui também. Eu adoro quando eu vejo o cliente, porque a gente está fazendo também essas lives para vocês. Então, é informativo para o mercado como um todo, né? Eu tenho recebido feedbacks super legais de amigos mesmo, falando o quanto eles estão aprendendo com isso. Mas é claro que a gente está pegando os temas para os nossos clientes, futuros clientes e tudo mais. Regina por aqui também. Oi, Ana. Sempre entrando. Que bom. Bem, eu acho que já deu aqui, gente, o suficiente. Já fiz um monte de oi aqui. Já dá para chamar a Débora. Vamos lá. Para já começarmos o nosso bate-papo. Olá! Oiê! Ó, as duas de amarelo. Estamos de amarelo. Eu te vi de amarelo, eu falei, que coincidência. Gente, não foi combinado, Não viu? Nem Estamos falando de dress code, daí as duas aparecem iguais, não foi combinado. amarelo logo para poder causar, né? Exatamente. Que o amarelo não é problemático. Mas olha, vai ser uma deixa ótima para eu já começar a falar sobre o tema, né? Uhum. Porque assim, Débora, eu te falei o porquê que eu escolhi esse tema, que esse tema foi um dos pontos que me machucou muito como mulher negra no corporativo. Eu passei por muitas situações, não em uma, duas, três, quatro, várias empresas
que a minha forma de me expressar através da roupa era mal vista, justamente por causa das cores. Sim. Então, nós falamos sobre amarelo, eu vou começar com a primeira história aqui. Tá bom. Eu trabalhava em uma empresa, minha primeira empresa, assim, tipo, trabalho formal e tudo mais. O meu primeiro salário, o que que eu fiz? Eu comprava um escarpão amarelo. Aí comprei um escarpão amarelo, um terninho preto. E eu lembro que eu fui trabalhar me sentindo a pessoa mais maravilhosa e estilosa do mundo, assim. O amarelo sempre foi minha cor preferida. Aqui em casa a gente sempre utilizou roupas com cores fortes, né? Uhum. E lá fui eu, com meu terninho preto, trabalhar de amarelo. Sapato, Sapato. Exato, só o sapato. Era o terninho preto, então calça preta, o blazerzinho preto e só o sapato amarelo. E daí eu lembro que o meu gestor, ele veio me dar um feedback, falando assim que se eu queria ser conhecida na empresa como uma ótima profissional ou como uma menina do sapato amarelo. Aí eu lembro que me pegou de surpresa aquilo, e daí eu falei assim, eu quero ser conhecida como uma ótima profissional. Ele falou, então não faz mais isso. Não chame a atenção dessa forma. E aquilo foi um balde de água fria para mim, sabe? Assim, eu me senti tão violada ali, uma falta de respeito tão grande. Muito grande. E esse foi um dos casos, eu vou contar assim, outros casos que eu passei no corporativo para ir ilustrando o porquê que eu te chamei, eu te sigo, acho incrível o seu conteúdo, Obrigada. um conteúdo de moda super, né, relevante ali. Sim. E daí, às vezes, alguns gestores podem pensar assim, nossa, mas por que a gente está falando, né, sobre moda, né, num tema de diversidade e inclusão? Porque tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de dress code é ali, tipo, a conduta de como você deve se vestir dentro das empresas. E quando você delimita isso, quando você fala que todo mundo tem que se vestir igual, você está desrespeitando a diversidade das pessoas, né? Você está desrespeitando a forma das pessoas se expressarem, porque o dress code é como o que a gente veste é o que a gente está se expressando ali, né? Então, existem dress code que fazem parte da política interna da empresa, né? Ela faz parte do regimento interno da empresa. Esses dias a gente estava falando com um cliente que ele falou isso. Puxa, que era gestor de diversidade, ele falou, nos deram o regimento interno da empresa para a gente dar uma visão de diversidade, e daí eu vi que tem dress code lá, e a gente nem sabia que tinha o dress code. Então, às vezes, pode não ser tão explícito, mas muitas vezes ele tá ali, presente, né? Presente. Bem, falei bastante, mas é para falar para todo mundo que é um tema que eu estava esperando muito para falar contigo, porque eu acredito que as empresas têm que saber a importância disso, né? Então, hoje, nós temos um dress code muito baseado no que a gente fala num dress code eurocentrado. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Por que hoje o dress code que a gente conhece na maioria das empresas, nós consideramos eurocentrado e nós não consideramos ele inclusivo? Boa tarde para todo mundo. Queria agradecer o convite, o reconhecimento, né, do meu trabalho. A gente tem na internet tentando quebrar alguns padrões que realmente podam as pessoas, né? Padrões que dizem como uma pessoa deve ser, ao invés de olhar para o interior dessas pessoas e extrair delas o que elas têm, não o que elas aparentam ter, né? E a gente está aqui na internet fazendo esse trabalho com clientes e, de fato, a gente percebe que em muitos ambientes corporativos, ainda hoje, esse dress code é eurocentrado, é eurocêntrico sim, é sem cor, é sem representatividade, né? A gente vive num país tropical, a gente tem muita cor no Brasil, a gente tem muita luz e a gente vê as empresas ainda presas à falta de cor, à falta de modelagem, à falta de representatividade mesmo desse povo que trabalha nessa empresa, né? Não adianta a gente ter uma empresa
totalmente eurocentrada com funcionários que são brasileiros, que têm essas referências. Então, a gente precisa trabalhar essas questões mesmo ainda até hoje, infelizmente. Verdade. Débora, sabe o que eu acabei de ver? Que eu, empolgada com o tema, já cheguei falando sobre ele, querendo explicar o porquê, mas eu nem te apresentei direito, né, imagina! Débora? Meu Deus, não falei currículo, não falei nada, saindo do Imagina! pressuposto que todo mundo te Já me conhece e te conhece, segue como eu. que guilherme. Por gentileza, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, antes da gente continuar o papo. Então, eu sou consultora de estilo, personal stylist, como queiram. Trabalho com, basicamente, né, até hoje, mais com mulheres, assim, que buscam, de alguma forma, se expressar através do que elas vestem, né? E eu tenho realmente muito essa questão da mulher que gosta de alguns elementos, que tem um estilo, mas que ela não consegue se vestir dela mesma em alguns ambientes por onde ela transita, principalmente no trabalho, né? E o meu trabalho é justamente esse, eu faço um trabalho investigativo, eu descubro, junto com essa cliente, quais são as prioridades dela, o que ela gosta, de tudo, de referências que ela traz da vida dela, como que a gente pode traduzir isso em roupa. O meu trabalho é basicamente esse, é traduzir a essência dessa cliente em roupa. Perfeito, perfeito. Por isso mesmo que eu te chamei para esse papo, para você conseguir mostrar para os nossos clientes também, para as empresas, como é possível fazer isso, o quão importante é, né? Muito Então, possível. deixa eu só voltar ali na expressão eurocentrado. Eu não sei se ficou claro para todo mundo, por que que a gente fala que é eurocentrado, né? Vamos pensar em padrão. Cada cultura tem a sua forma de expressão. Então, quando você pensa ali em europeu, né, você vai pensar em uma forma de expressão desde arquitetura até arte, uma forma de expressão mais sóbria, né, com cores mais fechadas e tudo mais. Quando você pensa em países em África, né, africanos e tudo mais, você vai sempre pensar numa expressão ali mais colorida, que vai abusar um pouquinho mais de cor e tudo mais. Asiáticos também têm uma forma de expressão. É claro que não dá para a gente generalizar, a gente não está generalizando aqui, gente. A gente está falando de cultura, forma de expressar culturalmente. Então, quando nós falamos de eurocentrado, nós estamos falando aqui, a gente espera ver dentro das empresas sempre esse padrão realmente do que a gente tem de referência europeia. Então, de cores e tudo mais. Aqui nós começamos brincando, mas é verdade, são duas mulheres negras que escolheram a melhor roupa delas para fazer essa live. E, por coincidência, escolheram cores alegres. Sim. Então, isso faz muita referência do que nós vimos, né, da nossa casa, da nossa ancestralidade e tudo mais, certo, Débora? Certo, exatamente. Eu vim de amarela é porque eu não estou conseguindo muito mostrar a modelagem dessa blusa, porque eu vim com ela muito de propósito, para a gente falar um pouco exatamente sobre essa questão desse padrão, desse dress code das empresas, que é muito quadrado ainda, né? Que é muito voltado para o terninho, para o tailleur, para aquela coisa do blazer, que eles consideram como uma roupa social, na maioria dos casos, né? E não necessariamente a gente precisa colocar o terninho, o tailleur, o blazer para estar vestido de forma social, certo? Então, eu escolhi essa blusa de propósito. Ela é uma blusa de modelagem. Uma modelagem diferente, mas ela é de um tecido de alfaiataria, que é o que as empresas esperam, né? A maioria. Que as pessoas vão vestidas com roupas de alfaiataria. Então, ela é uma modelagem uma modelagem diferente, mas com tecido de alfaiataria. É uma blusa super feminina, ela tem manguinha, ela tem um elásticozinho aqui, mas aqui, ó, vou tentar mostrar. Mais para cá, ela faz um drapeado, que ela modela um pouco o corpo, mas ela continua sendo uma blusa mais compridinha, mais arrumada. Então,
não necessariamente o fato de você ter um dress code tão formal significa que todas as pessoas tenham que ir vestidas igual. Muitas mulheres vão se apropriar do terninho e tá tudo bem, sabe? Uma modelagem mais clássica, né? Porque o que eu acho muito das empresas é que elas precisam ter um olhar um pouco mais renovado em relação a isso, né? Porque às vezes espera-se de uma empresa um dress code, dos funcionários um dress code formal, mas é um formal dentro de um estilo. A gente, na consultoria de estilo, a gente fala muito sobre... a gente tem uma referência de 7 estilos universais, né? Eu não trabalho muito com essa metodologia, mas ela é excelente para explicar um pouco sobre essa questão da vestimenta, né? Então, as pessoas têm estilos diferentes. Eu posso ir, se me chamassem, Débora, você precisa hoje ir para uma reunião porque você precisa estar de alfaiataria. Eu iria com essa blusa. Mas as pessoas, muito provavelmente, não iriam entender essa blusa como uma blusa social, porque elas estão acostumadas com um padrão, que é o terno, a blusa, o tailleur, enfim, a camisa social, né? Essa aqui eu chamaria de uma camisa social, porque ela tem os elementos de uma roupa social, só que ela tem uma modelagem mais diferente. Então, eu acho que são essas coisas que as empresas precisam começar a voltar mais o olhar para isso, porque nós somos diferentes. Se me colocar dentro de um terninho, eu nem sei, não consigo nem sair de casa. Porque para mim entendeu? Para mim é quadrado demais, eu não consigo, não faz parte do meu estilo. Mas isso não significa que eu não consiga me vestir de uma social, né? Vamos dizer, o social não, isso não significa que eu não consiga usar esse tipo de roupa. Eu vou usar o meu social, com as minhas referências, com o meu estilo, com as minhas características e principalmente com as minhas cores. E eu não vou deixar de estar arrumada por causa disso. E, gente, o que é muito importante esse papo que nós estamos tendo? Quando a gente fala de transformar um ambiente inclusivo, nós estamos falando em transformar um ambiente que todas as pessoas vão se sentir pertencentes, elas sendo do jeito que elas são. Então, hoje em dia, nós falamos muito de dados sobre o que as empresas ganham sendo mais diversas e inclusivas, certo? Mas as empresas, elas realmente só vão ganhar tudo isso se aquele colaborador ele puder agir conforme ele é. Conforme, sabe, realmente com a sua essência. Se ele tiver que se transformar em uma coisa diferente, ele vai gastar, existem estudos que mostram que ele gasta energia tentando se adaptar àquele ambiente, a ser diferente do que ele é, e daí essa energia ele deixa de ser produtivo, ou às vezes ele até deixa de trazer coisas diferentes para a empresa. Então, por que a gente fala que uma empresa diversa e inclusiva ela é mais inovadora? Porque se você dá espaço para pessoas com pensamentos diferentes, formas de vidas diferentes, se expressarem, você vai ter ali um brainstorm de pontos diferentes, certo? E a partir daí que vem a inovação. Sim. Então, quando aí pode parecer, muitas empresas não prestam atenção nisso, mas eu vivi muito isso, que eu olhava em volta, o cérebro ele é muito associativo, né? Se ele olha e fala assim, não tem ninguém igual a mim, primeiro você pensa, eu não pertenço a esse lugar. Sim. Então você o cérebro ele já liga no modo de defesa, eu não pertenço a esse lugar. E daí depois você tenta trabalhar para pertencer àquele local. E nisso você já está perdendo um colaborador, energia, você está perdendo aquele colaborador dele ser realmente prestativo e tudo mais. Então, por isso que é super importante falar sobre um dress code inclusivo. Certo, Débora? Certo, é isso. Então, assim, uma outra coisa, eu tô com um retorno aqui tão ruim. Você já teve algum cliente que te procurou falando sobre esses anseios, falando como não se sentia bem na empresa e queria mudar o estilo porque não se sentia bem naquela corporação? Se você teve, como que estava aquela pessoa, como que estava a autoestima daquela pessoa? Em geral, a cliente vem para a gente muito devastada, né, com essa situação, porque é um local onde ela passa a maior parte do tempo dela, do dia dela, e ela tá ali se sentindo, como você disse, não pertencente àquele ambiente.
E aí elas procuram para a gente tentar fazer um trabalho justamente de adequação desse dress code e desse estilo, né? E a gente procura fazer, de fato, uma adequação mesmo, sabe? O que eu não considero o ideal, eu acho que está longe de ser o ideal de uma empresa, né? Mas o que eu procuro trabalhar eu procuro trazer os elementos dessa cliente, principalmente quando é uma mulher negra, né? Isso acontece muito mais com mulheres negras, assim, principalmente quando ela é negra. Eu procuro trazer todos esses elementos que fazem essa cliente feliz, que fazem essa cliente sorrir, que fazem essa cliente produzir melhor, a gente tenta trazer para aquele dress code dela de todo dia, sabe? A gente tenta buscar esses elementos e incorporar aquilo na vida dela, no trabalho dela, da forma que a gente consegue trabalhar, né? Como eu disse, eu não considero ideal. Eu acho que as empresas tinham que ser mais abertas a isso, mas é muito difícil, porque elas chegam muito devastadas, sabe? Se sentem invadidas, se sentem até menosprezadas, sabe? Muitas vezes, porque elas não estão sendo reconhecidas por quem elas são, né? Mas por aquilo que elas usam ou deixam de usar. E isso não é bom, não é bom para ninguém. Entendi. Eu tenho uma cliente que ela trouxe um tema sobre dress code interessante. Eles fizeram uma campanha para atrair jovens aprendizes, mas era focado em meninas em situação de vulnerabilidade. Então, eles atraíram muitas jovens para a empresa, uma campanha incrível, muito importante assim, para a região deles. Porém, aí começaram, por ser uma empresa ainda considerada tradicional, começaram a ter um problema de como as meninas estavam indo vestidas, né? Adolescente, sabe como que é? Daí quer se expressar mais ainda através da roupa. E daí a estratégia que eles tiveram é de fornecer camisetas para as meninas utilizarem. E daí, o que eles começaram a reparar? Que elas não usavam, ou às vezes, tipo, um pouquinho, saía pro almoço, tirava a camiseta, aí voltava do almoço, colocava a camiseta, era um fardo, era uma coisa... E daí, o que eu falei para essa cliente foi, tem dois pontos, né? O primeiro é que você está diferenciando ali o jovem aprendiz como... Olha, esse grupinho precisa de camiseta e o resto dos colaboradores não. Né? Ela vai se sentir incluída ali com isso? Complicado. Ah, tá bom, mas a gente precisa. Como que a gente pode transformar isso em algo legal? Falei que tal no primeiro dia, quando ela recebe a camiseta, quando vocês têm a dinâmica de receber esses jovens aprendizes, eles puderem customizar a camiseta. Então, dentro da dinâmica, né, de inserção deles, tipo, olha, aí dá alguns elementos para poder customizarem a camiseta e tudo mais, tal. A partir daquele momento, ela vai olhar a camiseta como essa camiseta tá imprimida a minha personalidade aqui. Essa é a minha camiseta. Exatamente. Foi uma forma que eu indiquei de tentar burlar ali, né, continuar com a camiseta, mas respeitar a individualidade de cada uma dessas meninas, dessas jovens. Queria saber o que você acha dessa ideia que eu tive, se você já ouviu outras ideias, quando a empresa precisa de uniforme mesmo, você já ouviu outras ideias que possam respeitar um pouquinho a individualidade? Sim, eu achei essa ideia perfeita, porque é uma forma mesmo dessa menina se ver naquela roupa, né? Porque a questão é justamente essa. Você precisa usar algo que você usaria fora dali. Então, se é uma camiseta, imagino que uma t-shirt, né, com manguinha e tal, que seja uma camiseta que me represente. Então, é uma ideia fantástica. E agora, quando a empresa usa uniforme, o que a gente faz, né, na consultoria de estilo, tentar fazer com que aquele uniforme também tenha mais a cara daquela pessoa que usa o uniforme. Você não vai deixar de usar o uniforme, mas esse uniforme vai ter elementos dessa personalidade do seu estilo, né? Então, sei lá, vamos supor, a gente pode mexer no sapato, a gente pode colocar um acessório diferente, a gente pode mexer mesmo na roupa, a gente pode dar
como você falou, uma customização naquela roupa, sabe? A gente chama isso de truques de styling, né? A gente pode dar um styling naquela roupa para que ela fique na forma que a pessoa usaria e não se sentiria incomodada, sabe? Eu acho que esse é um recurso para a empresa que precisa usar uniforme. Eu acho que dá, eu Legal. acho super possível. A Tereza Cristina até perguntou aqui pra gente justamente isso. Vocês são contra a utilização de uniformes? Tereza, não somos contra, dependendo da área. Quer dizer, não somos, vou responder por mim, né? Débora, não você. Eu já tô aqui. Não, você tá mais no ramo. Tereza, eu não sou contra, porque dependendo da área, é necessário o uniforme. Então, nós temos clientes que têm fábrica, né? Então, que tem ali o que chamam de EPI, né? Que tem os aparatos que precisa utilizar, né? Então, não somos contra a utilização de uniforme. Mas é muito importante que até o uniforme ele seja inclusivo. Então, vou dar um exemplo. Uma empresa que nós fizemos uma consultoria agro, nós fomos conversar, o objetivo deles era aumentar o número de mulheres atuando na empresa, e nós fomos conversar com as mulheres, e elas falaram assim, o uniforme é todo do tamanho masculino, não existe o uniforme feminino e o uniforme masculino. Então, daí quando nós fomos levar isso pro RH e pro gestor de diversidade, eles falaram assim, nossa, nós nunca paramos para pensar nisso. Até o sapato, elas tinham que colocar várias meias, porque o sapato não tinha, tipo, sapato tamanho feminino. Então, Tereza, o problema não é ter o uniforme. O problema é esse uniforme pensar realmente em unificar todo mundo em uma coisa só. Então, você pode ter um uniforme com corte feminino, com um sapato, né, condizente, com o tamanho de uma mulher, né? Ter essa diferenciação. Outra coisa que às vezes a gente vê em uniforme o G, ele não cabe numa pessoa que realmente é G. E daí isso pode trazer problemas sérios de autoestima para aquela pessoa, sabe? Eu já vi essa situação de chegar o G não couber e daí fazerem piadinha, aí a gente entra em gordofobia aí fazerem piadinha que não cabe naquela pessoa. Né, Débora? Sim, são muitas questões envolvidas, né, nessa história de uniforme, de padronização, porque é isso, os corpos são diversos, as pessoas são diversas e os tamanhos não acompanham nada disso, sabe? A modelagem também não acompanha. Isso é uma briga que a gente tem na consultoria de estilo, é uma briga que a gente tem, porque às vezes a gente simplesmente não consegue encontrar o tamanho para aquela cliente dentro da empresa que ela trabalha e o uniforme que ela precisa usar. Né? Então, teve uma pessoa que falou aqui que ela é da área de saúde e sempre precisou usar jaleco. E sim, gente, o meu marido é médico, né? Então, assim, ele precisa trabalhar de jaleco, isso aí não tem jeito. Só que vocês já repararam, eu não sei se vocês já repararam, mas porque eu já tive clientes médicas. Já repararam como que a médica usa esse jaleco? Sabe? É um jaleco de lese, é um jaleco acinturado, é um jaleco que tem alguma referência do estilo dela. Já reparou como é o cabelo das pessoas que trabalham na área de saúde? É um cabelo super bem tratado, elas colocam energia no cuidado com aquele cabelo, porque é o que aparece no uniforme muitas vezes, sabe? Então, é isso, é uma questão da gente olhar para a individualidade de cada uma, né? E tentar, de alguma forma, fazer com que essa pessoa passe essas horas de trabalho se sentindo elas mesmas. A Denise Gurgel trouxe aqui um ponto muito importante, que além do corte do uniforme ser feminino, tem que também pensar nas mulheres que elas podem engravidar. Então, tem um tamanho para a mulher engravidar? Isso é super importante também a gente pensar sobre isso. Né? Super importante. É interessante que a roupa o uniforme de grávida não seja aquele uniforme horroroso também que costumam colocar, né? Aquele macacão. Então, assim, a roupa pode ter uma modelagem que caiba a barriga, sabe? Pode ter um elástico na lateral, pode ter uma modelagem feminina, mas que vá acompanhando o crescimento daquela barriga ali. E as pessoas, como você falou, né? Achei interessante você falar que
você falou na empresa sobre esses uniformes que eram muito masculinos, né? Que eram todos masculinos e as mulheres precisavam usar, e que a empresa nunca tinha parado para pensar nisso. Então é só uma questão, eu acho que é uma questão mesmo de boa vontade, sabe? De querer olhar para essas coisas e mudar um pouco, flexibilizar um pouco mais essa questão. É porque as empresas, o mercado corporativo, ele foi desenhado para homens trabalharem, Sim. né? Então, a visão sempre foi muito essa. Então, a gente mudar a visão é muito importante para você criar um ambiente inclusivo. Você começar a fazer esse exercício de pensar assim, eu realmente estou fazendo para todos e todas aqui dentro, né? Bem, pegando o gancho de falar sobre todos e todas, algo que é muito importante é falar que também o dress code nas empresas, ele é binário, né? Então, ele sai do pressuposto que existe uma forma de vestimenta para homens, né? Com gênero homem, que se vê como homem, mulher, né? E não pensa que existe uma interseccionalidade nisso. Eu tive uma live com a Melissa Cassimiro, que ela é uma mulher trans, que ela fez a sua identidade de gênero, na identificação, afirmação de gênero, trabalhando no corporativo. E foi muito louco, assim, muito enriquecedor, e de tirar realmente eu como uma mulher heterossexual, cis, me tirar da minha zona de conforto, pensar como que foi o processo para ela. Porque, assim, ela falava que ela ter que se vestir de segunda a sexta de uma forma que ela não se identificava e esperar ansiosamente pelo sábado e domingo que ela ia poder se ver como ela realmente se via, foi extremamente sofrido para ela. Né? E quando ela começou a fazer a transformação do corpo dela, e mesmo assim ela tinha que se vestir daquela forma, ela começou a se esconder, que ela ficou trabalhando por um ano inteiro com uma mesma jaquetona de motoboy para se esconder. Então é uma dor tão absurda que ela chegou a passar mal e desmaiar na empresa e tudo mais. Então chega a ser uma coisa física. Então, hoje em dia, a gente tem que pensar, se você está pensando em ser uma empresa realmente inclusiva, você está abrindo espaço para que o seu colaborador, às vezes, faça uma afirmação de gênero ali diferente do que ele ou ela entrou, e que ele ou ela possa se vestir de uma forma pensando nessa interseccionalidade, nessa mudança. Né? O que você diz disso, desse dress code não binário? E isso não muda nada, né? Isso não altera a competência desse indivíduo que precisa, que está fazendo essa mudança no corpo, sabe? Eu estava vendo hoje, foi muito há pouco tempo, um pouquinho antes de começar a live, eu estava olhando algumas coisas na internet e eu me deparei com um caso de uma major do Exército. O Exército, para mim, é a representação da rigidez, né? Da inflexibilidade. E era um homem major que fez essa mudança de sexo dentro do Exército e está atuando lá até hoje. É claro que a roupa de exército ela é uma roupa mais rígida, mais quadrada para todo mundo, sabe? Mas eu achei interessante, assim, como que esse homem que trocou de gênero, né? Não se sente Claro que eu vi essa matéria na internet porque ele tá volta e meia, ele tá nas notícias, assim, e sofre chacotas, enfim, isso que a gente já sabe, né? Mas eu achei super interessante, assim, a forma como ele consegue se ver e não sofre mais por causa dessa mudança de gênero. Não sofre nesse sentido, sabe? Ele falou, vocês podem... Eu sei que vira e mexe eu sou chacota, mas para ele já vive numa situação mais confortável com essa mudança de gênero, mesmo trabalhando num ambiente tão rígido que é o exército, né? Então, o que eu penso é que as empresas também precisam olhar para isso de uma forma mais natural, porque isso não vai interferir na produtividade, a pessoa mudar o gênero e vestida. Ela começou numa empresa com gênero, né, vamos dizer assim, e no meio do caminho mudou.
isso não interfere em nada na competência dessa pessoa, na formação dessa pessoa, no caráter dessa pessoa, não faz diferença. Então, eu acho que a minha opinião em relação a isso é que, sim, a gente precisa, enquanto até sociedade mesmo, né? Porque isso aí eu acho uma questão um pouco mais ampla, assim. A gente precisa, enquanto sociedade, olhar essas coisas com mais naturalidade, porque se a pessoa se enxerga assim, por que que a gente vai exigir que ela se enxergue de uma outra forma? Só para atingir uma expectativa social, né? Isso não existe. Nas empresas, eu acho que é a mesma coisa. Isso não vai fazer a pessoa, porque eu acho que, no fundo, as pessoas associam muito a imagem de uma pessoa transgênero, de uma pessoa homossexual, à vulgaridade, né? Existe uma associação muito grande e que não faz o menor sentido. Então, se é uma Não. empresa que está ali, que contrata aquela pessoa pelo currículo dela, pela capacidade dela, por que na hora que essa pessoa passa por esse tipo de transformação, por que que a empresa vai, sei lá, se desfazer dessa pessoa por causa disso, né? Isso não faz sentido nenhum. Então, eu acho que as empresas também precisam começar a ver isso como natural. A gente está vendo aí o caso da Natura, né? Com a Exato. Com a Tami. com a Tami, e a gente está vendo uma repercussão absurda, a gente está vendo igrejas querendo boicotar a Natura. Por quê? Sabe? Por que isso? Ela é uma pessoa como outra. E tá ali vivendo a família dela e tá tudo bem, sabe? A gente não tem E nada a ver com isso. o bom eu me lembro que teve o Boticário também, ele foi boicotado quando eles fizeram uma campanha do Dia dos Namorados que tinham casais homossexuais. Sim. E só que o incrível, eu fui acompanhando os likes e os dislikes do vídeo. E os Uhum. likes eram muito maiores. Sim. Então, isso que eu acho muito importante, assim. É. Bem, Débora, a Lígia Gaspar, ela perguntou aqui pra gente qual que é a nossa opinião sobre decotes e saias curtas no ambiente de trabalho. Eu vou falar o que eu penso e daí eu gostaria que você falasse também o seu ponto de vista. Uhum. Sempre quando falam, aqui vem o que a gente costuma falar, ouvir muito, que a pessoa tem que utilizar o bom senso. Sim. É complicado, eu sei, porque bom senso ele pode ser muito relativo. Ele realmente é Uhum. relativo. Por isso que algumas empresas acabam utilizando o dress code, porque o bom senso ele não está ali numa linha só. Geralmente o que eu falo é assim, tudo tem que ser muito avaliado. A gente estava falando de formatos de corpo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, uma mulher negra com curvas e tudo mais, que tem muitos Uhum. seios. Qualquer coisa para mim fica extremamente decotado. Então, por exemplo, eu tô Sim. aqui com uma blusinha normal, né? Se eu não tomar cuidado, ela fica extremamente decotada. E essa mesma blusinha, sendo utilizada por uma outra pessoa com outro biotipo, não vai ser considerada decotada. Então, o que eu geralmente falo quando as empresas me perguntam isso é que, assim, a indicação que eu dou falar para o colaborador que ele tem que se sentir à vontade para trabalhar. Então, Sim. o decote vai estar decotado demais ou a saia curta demais, a ponto, eu sempre falo assim, o teste caiu uma caneta no chão e você se sentiu confortável para pegar a caneta do chão, então a sua roupa está apropriada. Agora, se você não se sentiu à vontade para pegar a caneta no chão, se você teve que puxar aqui, teve que fazer ali e tudo mais, você não está confortável com a roupa que você está trabalhando. Exatamente. Então, não é que eu, empresa, não estou confortável com a sua roupa, né? Você também não está confortável com a roupa que você está trabalhando. Sim. Então, precisou pegar uma caixa de arquivo ali e colocar mais em cima no armário e você não se sentiu confortável para fazer isso, então significa que você não está confortável com a roupa que você está trabalhando. Então, geralmente, Lígia, é essa a dica que eu dou. Porque realmente, eu, por exemplo, saia curta para mim, eu tenho 1,70 m só de pernas, sabe? Minha família, a Que gente... nem eu, sou muito alta. O apelido da minha família, da minha família parte de pai é Grilo. Então, então vai ter uma diferença de referência, dependendo do biotipo,
né? Então, algumas Total. empresas falam assim, 3 dedos acima e não sei o quê. Eu acho que o melhor, realmente, é você trabalhar com o seu colaborador com essa visão do que é confortável de verdade para ele num ambiente corporativo. Sim. Para jovens, quando nós já fizemos um trabalho em uma empresa muito legal também com os estagiários, que eu comecei a mostrar algumas fotos para esse grupo de estagiária que nós estávamos fazendo um trabalho de empoderamento e tudo mais, de tipo assim, quem você acha que é uma alta executiva? Quem não é? Aí elas foram falando opinião. Daí eu falei assim, olha, gente, o seu viés inconsciente está indicando para esse tipo de dress code. Agora, outra pergunta. Qual que é a diferença da roupa que você vai para balada ou que você vem trabalhar? É essa linha que divide. Sim. Então, quando você dá essa autonomia para o colaborador responder, fica muito mais rico, para ele se autoavaliar, fica muito mais rico do que você colocar uma regra ali. Concordo plenamente. É minha opinião, você concorda? Eu concordo plenamente. Eu acho que é tudo uma questão mesmo de você colocar. A gente na consultoria de estilo, a gente faz muito esse trabalho de devolver algumas questões que a cliente traz pra gente, sabe? Tipo, porque eu tenho uma questão com isso. Mas por quê? A gente tenta conversar e entender, porque não adianta eu chegar para uma cliente e falar, olha só, você tem o corpo, sei lá, triângulo invertido. Então, você tem que usar esse tipo de saia com esse tipo de blusa, vai equilibrar essa silhueta, não sei o quê. Mas se ela não se enxerga assim, não adianta eu falar, eu vou entregar para ela e ela vai continuar usando as coisas que ela está acostumada a usar, porque é o que faz ela se sentir melhor, é o que faz ela feliz. Então, assim, tudo que vem da própria pessoa, vem da própria cliente, é muito mais fácil de ser trabalhado. Então, eu concordo que é mais fácil você devolver para esse funcionário, para esse colaborador, o que te faz se sentir à vontade no ambiente de trabalho. Né? É muito mais fácil, porque o entendimento vem de uma forma, eu acho, mais tranquila, sabe? E essa pessoa começa a pensar melhor sobre os próprios códigos que ela tem utilizado, sobre a diferença, como você disse, da roupa que vai para a balada, da roupa que vai para o trabalho. Se você coloca uma regra, primeiro que regras foram feitas para serem burladas, Violadas. né? Violadas. As pessoas não querem regras, né? Então, quando você coloca isso de volta para essa pessoa, para esse colaborador, eu acho que flui melhor. Eu concordo, sim. Legal. E, Débora, existem algumas empresas que já se posicionaram quanto a flexibilizar o dress code. Então, eu já li sobre a MetLife se posicionando quanto a isso, a IBM, a Ernst Young, há mais de 10 anos já se posicionou quanto a essa flexibilização. E uma das justificativas sempre é que a flexibilização do dress code traz o colaborador, o funcionário como todo, para mais perto da alta liderança. Então, gente, isso é uma estratégia para você ter ali a equipe engajada e mais perto. Sabe aquela coisa de tipo, eu não vou falar com o diretor, porque o diretor, não vou falar com o gerente, daí vira o grupinho dos excluídos de um lado e dos super sensacionais de um outro. Então, uma forma de aproximar a alta liderança dos colaboradores é essa flexibilização do dress code. E daí eu já vi assim, vários líderes falando o quanto eles repararam que mudou muito. Melhorou, né? Isso, né? Que melhorou demais. Tem um cliente nosso que ele contou um relato muito legal. É uma indústria automobilística. E daí ele falou que ele estava preparando um jovem talento para ser o sucessor dele. E que daí, por anos, ele mandou esse jovem talento para trabalhar nos Estados Unidos e não sei o quê. Fez todo um processo ali de crescimento para esse jovem talento que ele admirava muito. E daí, um dia, esse cara sentou na frente dele e falou assim, olha, tô pedindo demissão, tal, tô indo para a Austrália para fazer outra coisa. Não, calma aí, peraí, não vai para a Austrália para fazer alguma coisa, eu te transfiro para a Austrália, é isso que você precisa? Te transfiro e depois você volta. Não quero. Não tô entendendo. Eu falei assim, é que eu não quero ser você.
Ui. Eu não quero ter essa sua vida, esse seu estilo de vida. Eu te agradeço pela oportunidade, mas eu não quero ser você. Aí ele falou que aquilo mexeu tanto com ele. Primeiro ele ficou horrorizado, querendo enforcar esse Depois cara. ele pensou, né? Depois ele pensou. E uma das coisas que ele pensou, ele falou que foi que ele sempre chegava na empresa e falava assim: e aí, tá faltando gilete na sua casa? O que é essa barba? Sempre chegou de terno e gravata, não importava o calor que fosse. Gente, não vamos esquecer que quando a gente fala de novo aqui, né? Dress code eurocentrado, para conseguir entender muito bem isso, além de cores que nós falamos, pensa em homens usando terno, gravata, abotoadura, num calor de 30 graus. Não. Sabe? Isso é o maior exemplo que mostra quanto o dress code que a gente tem dentro da empresa não está conversando com a nossa cultura. Claro. Né? É um absurdo, assim. E a partir disso, esse líder, ele começou a deixar a barba crescer, a ir de polo, a se forçar a flexibilizar o dress code. E ele falou que ele viu uma mudança assim gigantesca na empresa, de como as pessoas foram. Ele se mostrou mais acessível. Então, queria saber se você concorda que às vezes deixar a gravata de lado dá uma sensação de que está mais acessível. E também que a mudança tem que vir da liderança. Claro. Eu estava falando com uma amiga minha, o marido dela trabalha numa empresa numa multinacional de remédios, né? E ela estava falando que a empresa flexibilizou a bermuda para uso dos funcionários durante a semana, não só nas sextas-feiras, sabe? Rio de Janeiro, essa empresa fica quase perto da praia e não fazia sentido. Como que vai usar só roupa social, só terno, só gravata? Né? E isso mudou também, aquele ambiente ali de trabalho, né? Porque a roupa que você usa não impede que você produza. Mas quando você está vestido, é isso, vestido com uma roupa quente, né? Normalmente os ternos são de tecidos de microfibra que não respiram, eles são quentes mesmo, sabe? Nenhum terno de linho, né? Eles permitem que as pessoas usem, porque se fosse um linho, que é um tecido mais respirável, seria um pouco diferente, mas o linho aí já remete àquela coisa do samba, aquela coisa mais amassada, e a empresa também não quer. Então, quando você coloca uma roupa que você fica incomodado com ela, uma roupa que te prende, que limita seus movimentos, que é quente, né? Que você, na hora de sair para o almoço, você tem que se livrar daquilo tudo para sair, para atravessar uma rua, sei lá, para almoçar. Isso sim, eu acredito que interfira na produtividade das pessoas, sabe? Porque você está ali incomodado. A gente fala muito na consultoria de estilo que a gente trabalha, nós, consultoras, trabalhamos para que a cliente não se sinta incomodada com a roupa. Muito pelo contrário, ela tem que passar o dia dela produzindo, não incomodada com o que ela está vestindo, né? Esse é o nosso papel de adequar isso. Então, eu acho sim que as empresas também precisam. Acho que hoje já há uma flexibilização um pouco maior, né? Nem tanto, mas eu acho que é uma coisa que precisa também ser mais vista, né? E o turbante, sabia que ia ter essa pergunta. E é legal que estava na minha lista aqui de perguntas, Tereza, porque a gente tem falado muito sobre. A gente está falando de dress code, então a gente está falando de vestimenta. A gente não pode esquecer que os acessórios fazem parte de tudo isso, né? Existe o turbante como acessório estético, a gente utiliza muito aqui no Brasil, mas. Opa! Meu celular caiu tudo aqui. Mas existe também, não vamos esquecer, a necessidade de turbante por um caso religioso, né? O turbante, não é burca, não sei como que usam as mulheres muçulmanas que precisam usar o lenço, né? Então, é super importante, gente. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, nós estamos falando de diversidade de tudo. Diversidade religiosa também, né? De crenças também. Então, fala um pouquinho sobre turbante, que é uma coisa que deveria ser normal. Do mesmo jeito que uma pessoa pode colocar um lacinho aqui, eu posso colocar o turbante. Exatamente, pode colocar. Hoje está muito na moda aquelas tiaras de cabelo bem grossas, né? Que as mulheres brancas de cabelo liso usam e tá tudo bem. E eu não consigo ver de tiara grossa.
entre uma tiara grossa e um turbante, né? Eu acho que isso é uma questão cultural, que a gente estava falando muito sobre respeitar a diversidade e sobre cultura. É isso, a gente não tem, é muito racista por parte de uma empresa impedir o uso de turbantes. É a minha concepção sobre isso, porque isso é racismo. E isso é intolerância religiosa também. Então, se uma empresa se propõe a falar sobre diversidade, a abrir o olhar sobre isso, não faz o menor sentido que ela não inclua o turbante, não permita que as mulheres usem turbante. Eu tenho até uma história de uma cliente que eu tive, que ela, se você quer deixar um guia no pescoço, sim, também tem isso, né? Isso também Então, é intolerância religiosa, é gente. intolerância, é muito É muito preconceito, importante. né? É muito importante falar isso, viu, gente? Tanto as guias, o turbante ou o lenço para a mulher muçulmana, isso é intolerância religiosa e daí vai totalmente Sim, contra o que a total. gente está falando de diversidade e inclusão. É seríssimo isso. Exatamente, é muito sério. Essa cliente, hoje ela empreende, né? Mas quando ela trabalhava no corporativo, que ela disse que o dia que ela mais se sentiu realizada, ela já estava numa posição na empresa, né? E aí ela precisou ir para uma reunião, ela ia falar nessa reunião, e aí ela fala, eu me aturbantei, a coisa mais linda, dá até vontade de chorar. E ela falou, foi o dia que eu mais me senti realizada enquanto eu trabalhava naquela empresa. Eu pude colocar o meu turbante, pude me arrumar e falei, e fui ouvida, fui respeitada, enfim. Então, assim, eu acho que apagar muito, né, a história de alguém quando você proíbe que essa pessoa use algo que faz parte da cultura dela, da ancestralidade, é uma questão também religiosa, né? Então, quando você vai contra isso, porque isso é só preconceito, não é mais nada. É intolerância, preconceito e racismo, só isso. Porque isso Exato. também não interfere em absolutamente nada a produtividade dessa mulher. Totalmente, totalmente. E assim, gente, uma coisa que é importante falar aqui, eu assim, todos esses embates que eu passei no corporativo, às vezes as pessoas acham que, eu até conversei semana passada com a Luana Genô sobre isso, né? As pessoas acham que nós, negros, nós nascemos conscientes, né, da nossa negritude, do que é racismo, do que não é, e não é, a gente vai aprendendo. Aprendendo. Então, não é? Aprendendo então, com os sofrimentos, né? Principalmente. Exato. Depois vai juntando as peças e fazendo sentido. Então, por exemplo, eu lembro que quando um RH de uma empresa me chamou e falou assim, você já é a única negra, você já chama muita atenção, será que você pode usar as roupas cinza, marrom, para não chamar muita atenção? Lembro que aquilo me doeu tanto, mas eu não entendi o porquê que tinha me doído. Para mim, eu olhava e falava assim, nossa, é verdade, todo mundo é assim, por que eu vou ser diferente? E hoje eu entendo que é isso que você falou, é ancestralidade, é o que eu via em casa, o que eu tenho de conceito de beleza. Então, isso vai sim machucar quando você tenta colocar tudo numa caixinha só. Exatamente. Né? Eu vi uma pergunta aqui do Alexandre Sankar, ele pediu para a gente comentar sobre o que aconteceu com a Natura. O Alexandre... agora, o que aconteceu foi o seguinte, a Natura vai fazer uma campanha incrível de Dia dos Pais. Linda. E o garoto propaganda da Natura, né, que a Tami é um homem, né, trans, né, e que vai representar, que foi pai há pouco tempo atrás, que é um ótimo pai, e que vai representar essa campanha da Natura agora para o Dia dos Pais. E infelizmente tiveram algumas manifestações negativas, né? Bem ruins, mas a gente precisa de empresas assim, realmente, que se posicionem sem medo, com respeito à diversidade. Exatamente. Né? Bem isso. É uma empresa grande, está fazendo uma campanha inclusiva, e aí as outras empresas começam a olhar isso de uma outra forma, né? É importante demais. Exato. Bem, Débora, 1 hora passa rapidinho, é impressionante, mas já está acabando. Foi muito Tem rápido. Uma pergunta aqui da Simone, ó. O que vocês acham sobre mulheres que usam turbante? Vamos responder rapidinho essa antes da gente finalizar.
mulheres brancas que usam turbante. Como vocês acreditam que elas podem ser vistas pelas colegas negras? Qual a sua opinião quanto a isso, Débora? Eu acho que é apropriação cultural, né? Eu acho bem desnecessário, assim, porque quando uma mulher branca usa turbante, ela vira moda. Ela é um referencial de moda, de estilo, de tendência. Quando uma mulher negra usa um turbante, ela é quase expulsa do ambiente de trabalho dela. Então, assim, é uma dor para a mulher negra e para a mulher branca, não. Então, eu acho que a partir do momento que uma mulher branca se apropria disso, eu sei que tem discussões que falam que o turbante não é originado da África, tá? Eu sei que existe essa discussão, mas, de qualquer forma, o turbante é um acessório mal visto, de uma forma geral. Então, quando a mulher branca se apropria disso, é problemático, sim, na minha opinião. Simone, eu já pensei muito como responder essa pergunta. Porque eu, Luane, não via problema quanto a isso, mas eu não sou de religião também, de matriz africana e tudo mais. Uhum. E daí, depois que eu comecei a ouvir algumas mulheres negras falando sobre o caso, eu entendi que é muito o que a Débora falou. O ponto principal não é assim, você está pegando a minha cultura porque você está utilizando o turbante. O ponto principal é, se você utilizar o turbante, não tem problema nenhum para você no corporativo. Se eu usar o turbante, vou ter. Então, é realmente desse espaço, sabe, que existe a crítica. Então, acho que algumas colegas negras vão criticar, sim, as mulheres brancas por causa de toda essa história de aceitação e tudo mais. Sabe, um exemplo, quando eu fiz a minha transição capilar, sempre tive cabelo alisado, quando eu comecei a fazer a minha transição capilar, no meio de uma reunião gerencial, a minha diretora virou na frente de todo mundo e falou assim, a Luane agora está usando esse cabelo, que ele não dá uma visão corporativa. Então, isso é muito complicado, porque essa moda aí está tirando a visão corporativa dela. Então, na frente de todo mundo. Então, pensa o que eu passei com essa exposição. Então, é isso, Simone. Uma mulher branca que quiser fazer permanente, ninguém vai falar isso para ela. Exatamente. Né? Tá ok, ela tá fazendo alguma coisa de diferente. Bem, agora eu vou acelerar para finalizar a nossa live, para eu não perder essa live. Meu Deus do céu, porque eu tenho perdido. Eu acho que vai cair. Tem uma hora, ela vai cair. Exato. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Foi incrível o papo, Amei viu? Também o papo, adorei. E obrigada pela participação de todos vocês, que hoje a gente teve bastante perguntas, eu adorei. Que bom, então. Um beijo, obrigada pelo convite, tá? Imagina, gente, sigam a Débora, viu? Ela dá dicas incríveis, sigam a arroba dela. Obrigada. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.